Oi você! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Olga e como a nossa Halloween acabou, cá estou eu, em carne e osso, para gravar vídeos pro YouTube para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido a Halloween tanto quanto eu curti gravar os vídeos, mesmo que tenha dado um trabalho do cão para poder gravar todas aquelas maquiagens e editar, mas eu amei muito fazer. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo que hoje eu trouxe para vocês o caso do sequestro do menino Carlinhos. Roda a vinheta. County 911, where is your emergency? My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. O caso Carlinhos se refere ao sequestro de Carlos Ramírez da Costa. Carlinhos era filho de Maria da Conceição e João Ramírez da Costa e tinha mais 5 irmãos, que eram Lúcia, de 15 anos, Carmen, de 14, o Eduardo, de 13, João, de 11, Roberto, de 8 e Luciana, de 3 anos. E no dia 2 de agosto de 1973, a família estava reunida na sala assistindo novela, mais especificamente a novela Cavalo de Aço, quando a luz da casa foi cortada. Nisso, um sequestrador invadiu a casa e trancou tanto a mãe do Carlinhos quanto as crianças no banheiro e falou que queria apenas a criança menor que estava na casa. O pai deles não estava em casa, ele tinha saído para fazer a entrega com os 2 filhos mais novos e foi por isso que o Carlinhos foi entregue, porque ele era o terceiro mais novo. Segundo relatos, o sequestrador era um jovem negro usando uma camisa vermelha. O pai do Carlinhos chegou pouco depois do criminoso sair com o menino, então ele ainda tentou perseguir o sequestrador, só que ele entrou em um matagal com o Carlinhos e então acabaram perdendo ele de vista. O sequestrador deixou um bilhete no local pedindo um resgate de 100 mil cruzeiros que deveriam ser pagos até o dia 4 de agosto, senão eles matariam Carlinhos. O bilhete, cheio de erros de português, dizia mais especificamente: "Aviso a você que a criança está em nosso poder e só entregaremos após ser pago o resgate de 100 mil cruzeiros. Esta importância deverá ser em pequeno volume e metido dentro de uma bolsa e deverá ser depositado em cima de uma caixa de cimento que fica situada na Rua Alice, junto a 2 placas do dia 4/8/1973, às 2 da manhã. Digo 2 horas do dia 4, e lembre-se de que qualquer reação a vítima será liquidada." No dia seguinte ao caso, o bilhete foi reproduzido na íntegra pela imprensa, então passou o dia todo nos noticiários. Agora eu queria saber quem, em sã consciência, achou que seria uma boa ideia liberar o diabo do bilhete para a imprensa. Porque agora todo mundo sabia que ia rolar ali no cruzamento da Rua Alice o resgate de um sequestro, sabe? Não faz sentido nenhum. A família do Carlinhos não tinha muito dinheiro, então a comunidade se reuniu para ajudar a família a pagar o valor, que não era pouca coisa. E aí no dia 4, que foi o dia marcado pelos sequestradores, o local do resgate combinado estava lotado de policiais à paisana, vestidos de ambulantes, vestidos de transeuntes e, é lógico, de repórteres. O pai do Carlinhos, o João, colocou o pacote no local indicado no bilhete e ninguém apareceu. Agora sim, eu não sei se sou só eu que estou pensando isso, mas será que ninguém olhou para aquela situação toda que eles tinham criado e falou: "Rapaz, será que não vai dar errado não?" Tinha helicóptero sobrevoando a área, bicho. É lógico que o sequestrador olhou para aquela cena e falou: "Rapaz, véi, vou não." A questão é que não era exatamente comum o sequestro de crianças naquela época, então a polícia estava mega despreparada para uma situação dessas. E como o caso já tinha explodido na mídia toda, não demorou até que começassem a enviar pistas falsas para a polícia. A polícia chegou a receber um bilhete idêntico ao bilhete que encontraram na casa do Carlinhos, que o sequestrador tinha deixado, dizendo que o menino estava em São Paulo. E aí a família toda do Carlinhos foi para São Paulo, mas acabou que era só mais um bilhete falso e Carlinhos não estava lá. Receberam ligações de todos os cantos do país dizendo que tinham avistado o menino, mas nenhum deles era realmente o Carlinhos. Alguns jornais inclusive começaram a noticiar que o Carlinhos estava morto, que tinham encontrado o corpo dele em uma vala, em um rio, e obviamente era falso, porque nunca encontraram nada do Carlinhos, nem vivo e nem morto. Como eu falei, era e ainda é muito comum usarem videntes em caso de desaparecimento e sequestros, e o pai do Carlinhos chegou a contatar um, só que ele disse que sabia que o Carlinhos estava vivo, mas não conseguia dizer com quem ele estava e nem aonde. E à medida que os dias iam passando sem uma resposta da polícia, as famílias iam ficando cada vez mais preocupadas com suas crianças, porque, querendo ou não, o sequestrador ainda estava solta. E nesse mesmo ano do sequestro do Carlinhos, houveram mais 2 sequestros de crianças na época, que foram da Ana Lídia e da Araceli. Então foi algo muito bizarro. A ansiedade das pessoas por uma resposta, por saber quem é que estava fazendo tudo aquilo, só motivava a mídia a fazer o que ela faz de melhor, que é usar e abusar da temática e destilar notícias falsas para todo lado.
No dia do sequestro, várias pessoas entraram e saíram da casa naquele desespero, então a cena estava totalmente contaminada, os objetos estavam mexidos, tinha indício de Deus e o mundo no local. A polícia nunca entrevistou os vizinhos do Carlinhos, nunca procurou saber de pessoas que poderiam ter passado pela rua deles no horário do crime ou coisa do tipo, nunca procuraram fazer o retrato falado do sequestrador, enfim, foi tudo errado. Eventualmente começaram a surgir os primeiros suspeitos. O primeiro era Mário Filizola, diretor da clínica Dr. Filizola, e ele entrou como suspeito porque queria comprar a casa dos Ramírez por 60 mil cruzeiros e a família rejeitou a oferta. O primeiro suspeito de fato a ser detido foi Kleber Ramos, que trabalhava como marceneiro na clínica, e ele teria sido contratado para executar o crime numa tentativa de forçar a venda do imóvel. Ele foi preso com base nos relatos da irmã mais velha de Carlinhos, a Vera Lúcia, mas foi solto 3 dias depois. Enfim, houveram vários suspeitos, mas nenhum com provas concretas de fato, e foi aí que os investigadores começaram a perceber algumas inconsistências no caso. Os Ramírez tinham 3 cachorros e no momento que o sequestrador entrou na casa, nenhum deles latiu ou rosnou, então talvez ele já conhecesse o cheiro do sequestrador. Nem a porta da frente nem a de trás da casa tinham sido forçadas, ou seja, ninguém arrombou elas para entrar. Ou seja, o sequestrador entrou de boa na casa, ainda sabia onde é que estava o quadro de luz, apagou tudo, conseguiu caminhar pelo terreno e dentro da casa sem enxergar absolutamente nada. Tudo isso indicava que o suspeito já tinha estado ali na residência dos Ramírez, então provavelmente era alguém conhecido da família ou da própria família. Além disso tudo, no meio das investigações, descobriram que o João, pai do Carlinhos, precisava desesperadamente de dinheiro, pois estava endividado até o pescoço. E eu comentei, que a comunidade se reuniu para conseguir o valor necessário do resgate e eles conseguiram muito além do valor pedido. A quantia bateu mais de 300 mil cruzeiros e até hoje não se sabe aonde foi parar esse dinheiro todo. E como sempre foi questão de tempo até isso também cair na mídia e os pais do Carlinhos se tornarem suspeitos do sequestro. Surgiram várias histórias do casal, inclusive uma dizia que o João tinha um caso com a secretária dele e que juntos eles tinham planejado o sequestro do menino. Outro rumor dizia que a mãe do Carlinhos tinha um caso com um pai de santo da cidade e que ele teria sequestrado Carlinhos e levado ele para o Maranhão. Até que em janeiro de 1974, um homem chamado Adilson de Oliveira disse que tinha sequestrado Carlinhos a mando de João. João chegou a ser preso depois disso, comeu o pão que o diabo amassou na cadeia, mas logo em seguida foi liberado por conta de um habeas corpus. Depois de algum tempo descobriram que essa confissão era falsa e por falta de provas o caso foi encerrado. Em 1977, um detetive chamado Becharajal, que eu preciso arranjar nomes mais fáceis para ler aqui nesse canal, foi contratado para investigar o caso em paralelo à polícia. Nisso ele foi à mídia para contar sobre a investigação e trazer à tona novamente a hipótese de que João teria forjado o sequestro de Carlinhos para conseguir dinheiro e pagar suas dívidas. O caso foi reaberto e então fizeram um exame grafotécnico no bilhete que tinha sido deixado pelo sequestrador e descobriram que ele tinha sido escrito por um funcionário de João chamado Silvio Pereira. Também descobriram que a Vera, a irmã mais velha de Carlinhos, tinha reconhecido o Silvio no dia do sequestro, só que João conseguiu fazer com que ela escondesse essa informação. Silvio chegou a ser condenado a 13 anos de prisão, mas foi absolvido. A Vera deu uma entrevista alguns anos depois, dizendo que todo mundo na época conseguiu lucrar com o caso, a mídia, os advogados, a imprensa, e só quem saiu perdendo foi a família. Diante de toda a pressão envolvida no caso e a desconfiança que acabou sendo gerada por isso, os pais de Carlinhos acabaram se separando. Isso porque a Conceição começou a acreditar que seria possível sim que o ex-marido estivesse envolvido de alguma forma no sequestro do filho dela. Além de que ela recebeu várias cartas ameaçando ela, dizendo que se ela contasse qualquer coisa para a polícia que envolvesse alguém da família, que iriam enviar pedaços do Carlinhos para ela, então ela ficava sem saber o que fazer. De qualquer forma, nunca conseguiram comprovar o envolvimento do João no sequestro do Carlinhos e hoje ele vive no Rio de Janeiro com a segunda esposa. Maria da Conceição hoje mora em uma kitnet com a Vera e recebe inúmeras visitas de homens dizendo que são o Carlinhos. E nenhum deles nunca é. O pai e os irmãos contam que já perderam as esperanças de um dia saberem o que aconteceu de fato com Carlinhos. A Conceição conta que ela ainda tem esperanças, mas que ela não vive mais na angústia de saber onde é que está o filho. Ela falou que essa sensação só acabou em 2007, no Ano Novo, quando ela teve um sonho com uma mulher que falava para ela que o filho dela estava no céu e foi só a partir daí que ela conseguiu se confortar. Fazem 46 anos desde que Carlinhos foi sequestrado e até hoje não se faz a menor ideia de quem fez isso com ele e o que aconteceu. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do que eu produzi para vocês.
Se gostaram do vídeo, lembre de curtir, de se inscrever no canal aqui embaixo, de ativar o sininho para não perder os próximos, que eu sei que você não ativou ainda. Comenta aqui embaixo o que é que você achou desse caso, quais as suas suspeitas e não esquece de sugerir temas para os próximos vídeos. E eu não preciso nem falar para você compartilhar esse vídeo com todo mundo. E é isso. Um beijo e até a próxima.